lugar. Se você quer esta glória, cante com força: a glória. A glória de Pentecostes. Hoje eu quero. Hoje eu quero. Neste lugar. Neste lugar. Não este lugar simplesmente de igreja, mas a tua alma, o teu coração, a tua casa. Hoje eu quero neste lugar que sou eu. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A glória. A glória de Pentecostes. Hoje eu quero nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. O tema proposto para nós nesta noite é Gálatas 5:5. E como é bom quando nós ouvimos a voz de Deus falando conosco, quando o Senhor manifesta o seu querer, e para os tempos que estamos vivendo, para os dias atuais, como isso se faz tão real, como nós estamos aguardando aquilo que é a promessa de Deus se cumprir em nós. E vai nos dizer a palavra de Deus, tome aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Atenção, eu, Paulo, vos digo: se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas a fé agindo pela caridade. Amém? O tema é: aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. E São Paulo começa desde o primeiro versículo a nos explicar que justiça é esta. Primeiro, Cristo nos libertou, Cristo te libertou, Cristo me libertou, mas libertou do quê? Libertou da morte, do inferno, das garras do diabo e do pecado. Quando Cristo Jesus morre na cruz por cada um de nós, é para nos arrancar das trevas e levar para Ele. É para nos tirar da escuridão e nos levar para a sua luz bendita. Quando Cristo morre na cruz, Ele opera a obra da redenção. E que obra é esta? A obra de tomar de volta para si aquilo que foi roubado, aquilo que foi usurpado pelo demônio e pelo pecado. Por quê? Porque todo homem, todos nós nascemos escravos do pecado. Todos nós nascemos na morte. Isso nos ensina a igreja no catecismo, que nós nascemos agarrados ao pecado, contaminados pelo pecado. E Cristo nos liberta. Cristo arranca de nós a mancha que nos condenava. Cristo arranca de nós aquilo que está dizendo para você: olha, você vai para o inferno, você vai morrer, você não tem chance, você não tem saída, a sua família não tem solução, que é o pecado. E Cristo nos liberta para que haja esperança, para que haja esperança para você, para os teus sonhos, para os teus planos, para os teus pedidos, para as tuas petições ante o Senhor, para a tua casa, para o teu futuro. E quando eu digo futuro, não é apenas futuro de pensar no amanhã, mas pensar na eternidade, porque quando se diz ao homem atual que ele precisa buscar por justiça, nós pensamos na justiça apenas aqui, nós pensamos na justiça apenas terrena.
E por isso nós nos frustramos na vida, na caminhada de fé, na igreja, no casamento, nos relacionamentos, porque estamos buscando a justiça das pessoas, dos homens, até mesmo a justiça da lei humana. E por isso este é o motivo da nossa frustração, este é o motivo do nosso cansaço e desânimo, este é o motivo de cairmos muitas vezes, porque estamos esperando a justiça, a recompensa de quem não pode nos dar justiça, de quem não pode fazer justiça a nós. Claro que devemos ser justos e clamar por justiça, mas saber que a justiça verdadeira virá do Senhor, como Paulo está nos ensinando. E para que eu receba essa justiça, eu preciso entender o que é justiça. O que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que é dele por direito. Justiça é dar a cada um conforme as suas ações e atitudes, ou seja, as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento hoje determinará o que você receberá, o que você vai ganhar. Se você agir mal, viver mal, a sua recompensa será o mal. Se você agir bem, andar bem, caminhar no Espírito, a sua recompensa será a glória de Deus, será a bem-aventurança eterna. Entender que justiça é receber a recompensa por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Isso é justiça. No mundo natural, nós não vemos justiça sempre, não vemos. Pelo contrário, nós vemos reinar a injustiça, seja no campo governamental, quando nós olhamos para as autoridades, nós vemos quanta injustiça, quanta corrupção, quantas coisas que nos deixam indignados. E gente do céu, se a gente parar para assistir um jornal, para ver sobre essas coisas, como a gente fica mais indignado ainda. E o que acontece conosco? Nós paramos de perder a esperança. Nós perdemos a esperança, paramos de ter esperança. Isso acontece como? Quando a gente olha para as eleições, imagina, o pensamento das pessoas já é: olha, não tem ninguém que presta, todo mundo é corrupto. Esse já é o pensamento. Por quê? Porque nós colocamos a esperança nos homens, os homens nos decepcionaram e nós perdemos a esperança. Por quê? Porque esperamos de quem não podia saciar a nossa sede de justiça, a nossa sede de esperança. Precisamos aprender que só Jesus pode saciar o homem, só Jesus pode saciar os anseios do coração do homem, só Jesus pode responder aos anseios do coração do homem. Não é homem, não é pessoas e nem você mesmo que pode responder aos desejos e anseios do seu coração, ao desejo de justiça que tem contido no seu coração. Só Jesus pode responder. Porque quem colocou esta sede de justiça aí foi Ele. Se Ele colocou, só Ele poderá dar sentido. Se Ele colocou, só Ele poderá responder. Mas nós estamos querendo resposta de quem? Das pessoas, dos homens. Entenda, bendito e bendita de Deus, você não pode vir à igreja num grupo de oração, por mais que os homens te entreguem a voz de Deus, as mensagens de Deus, a palavra de Deus, as revelações de Deus. Eu não posso esperar nos homens e nas pessoas. Eu preciso entender que o meu olhar, a minha consciência, o meu coração, a minha alma precisa estar com o olhar fixo no único que pode consumar a sede que existe em mim, dando-me de beber da sua justiça, que é pura, que é correta, que não falha, que vem no tempo certo. São Paulo nos ensina que nós devemos aguardar, esperar. E aí está o mal do ser humano, principalmente nos dias atuais, com tanta tecnologia. Aguardar, esperar. O que é esperar para o homem atual? Quando nós temos que esperar, nós ficamos agoniados, desesperados, porque a gente quer tudo na hora. Nós queremos tudo para ontem. Imagina, hoje a gente manda uma mensagem instantânea, é na hora. A gente já quer que o outro responda. Se não responder, isso nos frustra. A gente fica bravo, fica irritado, porque a gente quer logo saber o que o outro vai responder. E São Paulo vem falar de esperar.
Eu preciso aguardar no Espírito, e aí está a chave, meu irmão, minha irmã, aguardar no Espírito, andar no Espírito. Quando eu começo a aguardar as promessas de Deus, quando eu começo a esperar aquilo que Jesus prometeu que me daria, e eu espero sem estar no Espírito, eu me desespero. E por isso muitas pessoas dentro da igreja, o que fazem? Eles vão procurar por aí, vão em cartomante, vão em benzedeira, vão jogar isso e aquilo, faz superstição, faz isso e aquilo, procurando o quê? Resposta para aquilo que estava aguardando, porque está fora do Espírito. Agora aquele que está no Espírito é diferente, ele é governado pela lei do Espírito. Aquele que vive no Espírito é dirigido pela lei do Espírito e não pela lei dos homens. Claro, aquele que é dirigido pela lei do Espírito Santo de Deus, ele é impelido e automaticamente ele cumpre as leis dos homens. Por quê? Porque ele vive no Espírito, e o Espírito não faz ninguém viver errado, o Espírito não leva ninguém a andar errado, o Espírito faz o homem viver corretamente, o Espírito faz o homem andar reto, andar na senda reta de nosso Senhor. Quando eu ando no Espírito e espero no Espírito, pode passar 10, 20, 30, 40 anos e eu não vou me desesperar. Pode passar o tempo que for, mas se eu estiver aguardando a promessa no Espírito, eu não me desespero. Mas por que eu não me desespero? Porque eu sei que esta promessa se cumprirá. Aí está a chave. Nossa Senhora com os apóstolos em Pentecostes estavam tristes, com medo, mas não desesperados, não fugiram. Por quê? Porque mesmo com medo, sabiam que aquela promessa ia se cumprir. Que promessa? O derramamento do Espírito Santo. Quando eu estou a aguardar a promessa de Deus, isso não quer dizer que eu não vou ter medo, que eu não vou ficar triste, que eu não vou passar por dificuldades, que eu não vou sofrer como as pessoas sofrem. Isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro: irmãos, sabemos que as pessoas espalhadas por aí estão sofrendo os mesmos tormentos que nós. Existem pessoas sofrendo as mesmas coisas que nós. Mas quando eu estou no Espírito, eu sei que por mais que eu esteja triste, com medo, talvez andando cabisbaixo, eu não me desespero da promessa, porque eu sei que ela vai se cumprir. Eu sei que ela se cumprirá. Eu sei, como diz o salmista, sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos viventes. Sei que eu verei a recompensa, a justiça de Deus na terra dos vivos. E que terra é esta dos viventes? Não é a terra onde nós estamos agora no natural, mas a terra do sobrenatural, onde todos nós seremos iluminados pelo justo juiz, por Jesus nosso Senhor e Salvador. Se você tem se desesperado da promessa, é preciso pedir o Espírito Santo. É preciso dizer: Espírito Santo, eu quero caminhar na tua unção, eu quero caminhar na tua graça, para não perder a promessa, para não me desesperar e abandonar a promessa. Porque, irmãos e irmãs, milhares e milhares e milhares foram os que abandonaram as promessas de Deus, os que se desesperaram, os que não souberam esperar. Se você for buscar na sua mente, na sua lembrança, quantas pessoas estavam na caminhada, quantas pessoas caminhavam bem, quantos pregadores, quantos cantores, quantos padres, que estavam caminhando no Espírito, e de repente pararam de andar no Espírito, se desesperaram e abandonaram a promessa. Quantas pessoas, quantas pessoas. Tenho certeza que você conhece alguém, eu conheço. É preciso que você e eu digamos ao Espírito: quando a dor for tão forte que eu beirar o desespero, me sustenta, me segura, me ampara. Isso que vai dizer o Salmo 93. Quando eu penso em tropeçar, é o vosso amor que me sustenta, Senhor.
Quando eu penso em cair, o teu amor me sustenta. Quem vive pela lei do Espírito é assim. Eu sei que eu estou prestes a tropeçar, mas se eu confiar nele, ele vai me sustentar, ele vai me segurar, ele vai cuidar de mim para que meus pés não resvalem e eu caia com a cara no chão. Por isso eu não posso mais viver na lei natural, na lei da carne. Eu preciso entrar na lei do Espírito. Eu preciso ter vida sobrenatural, porque senão eu não verei a justiça de Deus. Eu não verei o cumprimento da justiça do Senhor. Dar a cada um segundo os seus méritos. E é isto mesmo, é meritocracia. Quanto mais eu andar, mais o Senhor me cumulará de méritos. Mas que méritos são esses? Não são nossos. Esses méritos foram alcançados para nós e por nós na cruz. São méritos de Cristo doados a nós, derramados em nós. Por isso eu preciso andar no Espírito. Quanto mais no Espírito eu estiver, mais o Espírito me cumulará de graça, de unção, de bênção. Nós andamos batendo a cabeça. Nós andamos perdidos por não andar no Espírito. E gente do céu, como é difícil construir uma vida no Espírito. Como é difícil construir um caminhar no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito. Quem dizer que é fácil é mentiroso, porque é difícil construir essa vida, mas é muito fácil perdê-la. É muito fácil tropeçar e perder tudo que nós construímos. Seja na vida espiritual, no casamento, na profissão, em tudo. Gente, como é fácil perder tudo que nós já construímos e conquistamos. Como é fácil. Por isso nosso Senhor nos alerta na sua palavra. Por isso a Bíblia é tão clara. Vós que estáis de pé, vede, cuidado para que não caia. Ninguém pode dizer, olha, eu já sou forte o suficiente e agora eu consigo. Ninguém pode dizer isto. Ninguém. Nós temos que dizer, olha, eu não consigo, eu não posso, sem ti eu não posso fazer nada. Por isso, Senhor, quando eu estiver à beira do precipício para tropeçar, cair e morrer, me sustenta, me conduz, me segura, me toma pela mão. Porque, gente, nós temos que aprender. Chega de desespero na vida de quem acredita em Deus. Eu preciso aprender que eu tenho que confiar no Senhor. Olha, nós vamos ao grupo de oração, a gente vai à missa, a gente acredita em Jesus, a gente crê no Senhor. E quando chega a dificuldade, a gente se desespera. Se esquece de tudo que ouviu, de tudo que pregou, de tudo que viveu. Principalmente nesses tempos de pandemia. Quando tantos e tantos estão morrendo e sofrendo. Nós devemos tomar como exemplo os santos, a palavra de Deus, aquilo que São Paulo está dizendo. Aguardamos no Espírito a esperança da justiça. O que é esta esperança? É saber que esta justiça se manifestará ante os meus olhos. Pois São Paulo ensina que esperança é aquilo que eu ainda não vejo. E isto entra na fé. São Paulo vai dizer que se eu vejo, o objeto da esperança já não é mais esperança. Se eu vejo o que estou esperando, já não é mais espera, já é realidade. Por quê? Porque hoje eu não vejo justiça no mundo. Hoje eu não vejo justiça dentro da igreja. Hoje eu não vejo justiça com as pessoas. Mas eu sei que a justiça que não falha do justo juiz virá. Eu devo olhar para Jesus e entender que Ele teve um ato grandioso de misericórdia e de amor, mas aquele ato também foi um ato de justiça. O ato de Jesus morrer na cruz também foi um ato de justiça. E se nós negarmos Jesus na cruz, São Paulo vai dizer um pouco mais abaixo, que se ele ainda continuar defendendo a lei, então ele anularia a loucura da cruz, porque a loucura da cruz também é justiça para a humanidade. Jesus veio para dar a cada um segundo as suas obras, e isso nós devemos aprender, meu irmão, minha irmã. Se você olhar o que a igreja te ensina, a igreja ensina para nós que Mateus capítulo 5, é uma cartilha de sobrevivência no mundo para os cristãos.
para nós cristãos. Peguem Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Perceba uma coisa: Jesus está colocando primeiro uma condição, uma conduta, e depois colocando uma recompensa. O que é isso? Justiça. Por esta ação eu receberei esta recompensa. É isto que Jesus está ensinando. Bem-aventurado quem é pobre em espírito, porque dele é o reino dos céus. Se você na sua conduta, na sua vida humana e espiritual, for pobre em espírito, você terá justiça, e a sua recompensa de justiça será o reino. É isto que Jesus está ensinando. Se nós pegarmos Jesus falando no Novo Testamento, nosso Senhor falando, nós vamos ver que a maioria, quando Jesus coloca uma promessa, Ele coloca antes uma condição. Para que eu receba, eu preciso primeiro de uma condição. E que condição é essa? Resumindo todas as palavras, a lei do Espírito. Viver no Espírito, andar pelo Espírito, falar pelo Espírito, pensar pelo Espírito, fazer todas as coisas pelo Espírito Santo de Deus. Porque as bem-aventuranças abrangem toda a nossa vida, toda, seja no nosso trato com Deus, como no nosso trato com as pessoas. Passa por tudo. Imagina isto, é tão atual, gente. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, o que é ter mansidão nos dias atuais? É ver todas as coisas que têm acontecido no mundo, as injustiças, as brigas, as contendas, as coisas dentro de casa, aquilo que nos chateia, aquilo que nos magoa, aquilo que rouba a nossa paz, e mesmo assim continuar tranquilo, dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que no Senhor tudo vai passar, tudo vai se resolver. E aí vou ver o que Santa Teresa disse: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo vai passar. A paciência, a mansidão vai alcançar tudo, vai alcançar a promessa de Deus, vai alcançar aquilo que Ele prometeu, e há de se manifestar a nós. Mas precisamos o quê? Ter esta conduta diante de Deus, para no Espírito Santo sabermos esperar. Tem uma tradução da Bíblia de Jerusalém, em espanhol, que vai nos dizer assim, a mesma passagem: pois a nós nos move o Espírito a aguardar pela fé. Pois a nós nos move o Espírito a aguardar pela fé. Olha o que diz: nós somos movidos pelo Espírito a aguardar pela fé. Quando eu olho para as bem-aventuranças, olho para a palavra de Deus, olho para a conduta que preciso ter, e quando Jesus fala, Jesus é muito sábio. Ele resume todos os mandamentos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque a nossa conduta diante de Deus é com Ele e com o próximo. Quando olhamos as bem-aventuranças, é com Deus e com o próximo. Ter um coração puro para poder ver a Deus, ser manso para possuir a terra, ser misericordioso com o outro, para alcançar de Deus também misericórdia. Ou seja, eu só vou ter misericórdia se eu usar de misericórdia.
Eu só vou ter justiça de Deus, a boa, só vou ver a glória de Pentecostes, se eu andar na justiça de Deus. Pois Jesus ensina: não julgueis para não ser julgados, porque da maneira que você julgar, você vai ser julgado. É o que ele diz. Portanto, se eu julgo com injustiça, é isso que eu vou receber depois. Mas se o meu julgamento é justo, é puro e está ante a graça de Deus, eu vou receber da graça de Deus. Eu vou receber daquilo que Deus tem para me dar. Por isso eu preciso julgar todas as coisas em retidão, no Espírito. Você e eu não podemos mais sair de um grupo de oração, sair da igreja, sair da missa, sair do momento de oração e continuar querendo caminhar pelos meus pensamentos, pelas minhas vontades, porque os meus pensamentos e as minhas vontades estão manchadas pelo mundo e pelo pecado e por mim mesmo, que são os inimigos do homem. Agora, se eu rezo e eu tomo uma decisão: Jesus, eu não quero em nenhum momento ser dirigido pela minha justiça, mas pela tua, pela minha vontade, mas pela tua, pelo meu querer, mas pelo do Espírito. Aí nós conseguiremos vencer aquele pecado que faz muito tempo que a gente não consegue vencer, que toda vez que a gente vai na confissão é o mesmo pecado. Nós vamos conseguir alcançar a glória de Deus dentro de casa, se nós sairmos daqui decididos a viver pela lei do Espírito, pela lei do Espírito, pela lei do Senhor Deus, que nos orienta, que nos governa, que nos corrige, que nos ama, que nos reconduz, que nos sustenta. Pois a lei do Senhor para nós é perfeita, vai dizer o salmista. A lei do Senhor, para quem vive no Espírito, não é jugo, não é fardo. Quando eu não tenho o Espírito Santo de Deus, a lei é jugo e fardo, porque eu não amo, não existe amor. E é isto que vai dizer São Paulo, que a incircuncisão e a circuncisão de nada vale, mas sim a lei do Espírito que age pela caridade, que age pelo amor. Quando eu não tenho o amor, não tenho o Espírito, não sou movido pelo Espírito, não sou dirigido pelo Espírito, quando eu olho para os 10 mandamentos, quando eu olho para as bem-aventuranças, quando eu olho para a lei do Senhor, o que eu vejo? Só proibições, só não, só fardo, só peso. Isso se torna tão difícil que eu paro de rezar, eu paro de ir à missa, eu paro de ir ao grupo de oração, eu paro de ir à igreja, eu me desespero, eu fico desanimado. Agora, quando eu sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus, quando eu vivo pela lei do Espírito, Ele está comigo e Ele me orienta, e eu olho para os 10 mandamentos, eu olho para as bem-aventuranças, eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a igreja, eu não vejo fardo, eu não vejo peso, mas eu vejo o amor de Deus querendo cuidar de mim. Eu entendo o que são os 10 mandamentos, é um decálogo, é uma conversa, é uma orientação de Deus para me salvar. Eu entendo que as broncas que eu tomei dos meus pais quando pequeninos, não era porque meus pais não me amavam, mas porque queriam me preservar da queda, queriam me preservar do mal. Quando eu estou pela lei do Espírito, eu entendo que quando Deus fala comigo, não é porque Deus está querendo me punir, mas porque Deus está querendo me preservar. Deus está querendo dizer: filho, eu não quero que você se perca, eu não quero que você caia, filho, eu não quero te perder, eu não quero, por isso me escuta, seja pequeno, seja bem-aventurado, seja humilde, seja reto. Por isso precisamos viver retamente. E viver retamente hoje, gente, é difícil. Às vezes a gente faz uma coisa pequenininha, que é injusta, mas é injustiça, é uma fraude, é algo ilegal, e eu preciso andar na lei de Deus, Gente, quer ver uma coisa que pega todo mundo, um monte de gente até dentro da igreja? Hoje em dia, por exemplo, tem um negócio lá que se você paga R$20, desbloqueia todos os canais pagos para você assistir. O que é isso? Injustiça, é fraude. Não é legal. E se eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo ilegal.
Quem anda na lei de Deus não pode fazer essas coisas, por mínimas que sejam. E eu não posso ficar arrumando desculpa, porque o que o homem faz diante de Deus é a mesma coisa que fez Adão. Senhor, a mulher que você colocou aqui me deu o fruto, porque a serpente enganou ela e eu comi. Todo mundo era culpado, menos Adão. Todo mundo era culpado, Eva, Deus e a serpente, mas Adão não tinha culpa. Assim somos nós. Olha, padre, eu estou confessando esse pecado, mas eu só fiz isso porque minha mãe falou aquilo, porque meu esposo fez aquilo, porque minha esposa agiu assim. Nós queremos arrumar desculpas para fugir da justiça de Deus diante de nós, porque a justiça de Deus nos coloca de frente com quem nós somos, nos coloca de frente com a verdade que somos nós. Isso rezava Santo Ambrósio em toda a Santa Missa, lá no ano 300, depois de Cristo aproximadamente: Senhor, anseio em ter como Salvador aquele que eu não posso suportar como juiz. Anseio ter como Salvador aquele que eu não posso suportar como juiz, porque quando eu estou diante do justo juiz, nada fica oculto. Pode estar a escuridão que for, Jesus vê quem eu sou e o que eu faço. Jesus sabe da história oculta da minha vida. Jesus sabe daquilo que só eu sei que eu fiz, que eu cometi, que eu pequei, que eu caí. Os homens podem não saber, mas Jesus sabe. E quando eu estou diante do justo juiz, Ele coloca tudo às claras. Isto é conversão. Isto é o que aconteceu com São Paulo. Quando ele se encontra com Jesus, ele percebe que ele estava perseguindo Jesus quando perseguia os cristãos. Por isso eu preciso esperar na justiça de Deus. Quanta perseguição no mundo atual. Nós vemos, mesmo dentro de uma pandemia, igrejas sendo queimadas, cristãos sendo apedrejados, cristãos sendo mortos por ser cristão, gente sendo perseguida porque se posiciona diante da sociedade como seguidor das leis de Deus. E vai apertar mais ainda, gente, vai ficar mais difícil ainda. Quem quiser continuar esperando em Jesus, as coisas vão apertar mais ainda, mas nós não podemos desanimar. Nós devemos ter confiança na fé, esperança no Senhor, que Ele há de se manifestar para os seus, Ele há de falar com os seus, Ele há de nos fortalecer. São Pedro vai dizer que o diabo anda ao redor de nós como leão que ruge buscando a quem devorar, mas ficar firmes, fortalecei-vos no Senhor, porque no tempo oportuno, meu irmão, minha irmã, nosso Senhor, o Deus da paz, não tardará em esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Não tardará. Por isso não desanima de ser fiel, mesmo que o mundo todo seja infiel, mesmo que a tua casa seja infiel, mesmo que os teus amigos sejam infiéis, não desista de ser fiel a Deus, não desista de ser justo, não paute as suas ações pelas ações dos outros e do mundo, mas paute as suas ações pela palavra gloriosa de Jesus, pelos ensinamentos do Senhor, por aquilo que Deus já te disse, por aquilo que Deus já te falou, por aquilo que Deus já manifestou na sua vida, na sua casa, na sua família, te libertando da morte. Se não fosse Jesus, meu irmão, minha irmã, você e eu já estaríamos mortos, já estaríamos no sono. É o que vai dizer o Salmo 93, se não fosse Deus, eu já estaria no sono, eu já estaria sem o respirar. Se você está vivo e está aqui, foi porque Deus te sustentou, foi porque Deus te amparou, foi porque Deus cuidou de você, foi porque Deus te livrou das garras da morte, foi porque o Senhor reescreveu a tua história, a tua vida. Foi por isso você e eu precisamos hoje e agora andar na justiça de Deus, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Deixa o mundo com as suas concupiscências, deixa o mundo com as suas coisas, deixa o mundo com as suas perturbações. A nós só queremos a Cristo, só queremos a Jesus, só queremos o Senhor. Não queremos riquezas, não queremos os bens deste mundo. Olha o que diz a tradução que eu vi do espanhol: pois a nós nos move o Espírito a aguardar pela fé
os bens esperados pela justiça, nós estamos esperando a manifestação daquilo que Jesus disse. Fica firme, porque grande será a tua recompensa. Em Apocalipse ele vai dizer: ao vencedor eu darei a coroa da eterna glória. Existe uma recompensa justa para quem é justo, e existe uma recompensa injusta para quem é injusto. Existe uma recompensa para as ovelhas e uma recompensa para os cabritos. Ide para o fogo eterno, ou vinde benditos de meu Pai. Nós precisamos entender que as nossas atitudes nos levarão para o céu ou para o inferno. Por isso diz o Eclesiástico: em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Em todas as tuas ações, lembra da justiça e jamais pecarás. Em todos os seus passos, lembra que a justiça vai vir, ela não vai tardar e nem falhar. Tem um ditado que diz, né? Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda nem falha. Deus age no tempo certo e da maneira certa. Se eu for dar um passo além, adiante, e eu sei, lembrando do meu fim, que aquele meu passo me levará para a morte, eu não vou dar aquele passo. Se eu sei que escolhendo algo, isto vai me levar a pecar, e vai me levar à justiça que me condenará, eu não vou fazer aquilo. Por isso eu preciso, quando for agir, lembrar de todas as coisas. Por isso nós não podemos agir por impulso. Por isso não podemos responder por impulso ao que estão fazendo contra nós. Por isso não podemos responder por impulso à pedra que jogaram em nós, pegar e tacar de volta. Não posso. Porque entenda, se alguém age mal com você, se alguém tacou uma pedra em você, você tem duas opções diante daquela pedra jogada em você. Você pode reagir ou você pode se calar. Se você reagir, pegar aquela pedra e tacar de volta, você se tornou igual a pessoa que tacou a pedra em você. Se ela agiu mal, você foi mais mal ainda, porque também feriu. Agora, se alguém taca uma pedra em você, te machuca, te fere, e você se cala e entrega tudo a Deus, que no tempo certo dará justiça a cada um, você deixou o Espírito te guiar. Você deixou a lei do Espírito falar com você e te fazer alguém bom. Porque eu não posso ser mal porque o outro é mal. Se o outro é mal, eu não posso viver agindo conforme o mundo está vivendo. Andar pelo Espírito é andar na contramão. Andar pelo Espírito é dizer: olha, eu não quero o que o mundo me oferece. Eu não quero fama, riqueza, não quero nada que querem me dar. Eu só quero aquilo que vem de Jesus. Se Jesus quiser me dar riqueza, eu aceito. Se Jesus quiser dar fama, eu aceito, mas tudo no Espírito. Porque não é que não pode ter riqueza, pode ter. Mas eu preciso entender, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo, 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 tudo. Os meus passos, os meus pensamentos, as minhas palavras, o meu assistir, o meu ouvir, o meu sentir, tudo tem que ser dirigido e governado pelo Espírito. Dirigido e governado pelo Espírito. Não é esta a cultura dos grupos de oração? A cultura de Pentecostes? O batismo no Espírito? O que o batismo no Espírito fez com os apóstolos? Mudou eles. Se Pedro, antes do derramamento do Espírito, cortou a orelha do soldado, queria lutar, agora pelo Espírito, Pedro estava disposto a morrer. Antes não. Antes do Espírito ele abandonou Jesus, negou Jesus, sumiu. Mas depois do Espírito, ele se consumiu. Ele deu a vida por Jesus. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo por Jesus. E por não achar digno de ser crucificado como Jesus. Sem o Espírito, nós fugimos de Deus.
com o Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Deus, reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos a nossa injustiça, reconhecemos quem nós somos, e nós temos a coragem de dizer: Senhor, que o Teu Espírito a partir de hoje me faça um homem novo. Que Teu Espírito a partir de hoje me faça uma pessoa nova, porque eu não quero mais viver na injustiça, eu não quero mais viver pela justiça dos homens, eu não quero mais esperar a justiça dos homens, eu quero esperar a Tua. Eu quero viver pelo Senhor. Eu quero aguardar a esperança. Eu quero aguardar a manifestação suprema da Tua justiça, Jesus. Da Tua justiça. E aí você e eu precisamos nos perguntar: nós queremos isso? Nós queremos a justiça de Deus? Porque querer a justiça de Deus é dizer a Deus que você a partir de hoje vai ser justo, que você a partir de hoje vai andar na justiça, que você não vai viver mais da mentira, que você não vai mais viver falando mentira, não vai mais viver caluniando o outro, não vai mais viver desejando o mal do outro, mesmo que o outro deseje todo o mal do mundo contra você. É sair determinado a ser como Jesus foi, manso e humilde de coração. Manso e humilde. Se te xingarem, abaixa a cabeça, entregue a Deus. Se te perseguirem, ofereça a Deus como sacrifício, como oferta. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de ser justo, de andar na justiça de Deus, e por andar na justiça, ter que pagar um preço por isso. Porque todos aqueles, não se engane, todos aqueles que quiserem andar na justiça de Deus, vão ter que pagar um preço. Seja a perseguição, seja no sofrimento, seja na solidão. Se a gente olha para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, se a gente olha para os santos, para os padres da igreja, os primeiros padres, os doutores, os mártires, a maioria morria exilado na solidão, abandonado, porque mesmo todo mundo abandonando a fé, abandonando a Jesus, eles continuavam de pé. Que Deus suscite em nós hoje o espírito dos mártires, para que nós tenhamos a coragem de morrer por Jesus, se preciso for, de dar o sangue por Jesus, como diz São Paulo em Hebreus. Meus irmãos, não tendes resistido ainda até o sangue na luta contra o pecado. Se preciso for, você tem que dar o sangue, eu tenho que dar o sangue por Jesus. Amém? Amém? Diga comigo: eu quero dar a minha vida por Jesus. É isso que nós cantamos aqui hoje. É tudo que eu tenho, Jesus. Recebe o meu nada, faz morada, habita em mim. É pedir a Deus: olha, eu não tenho nada, mas eu te dou o que eu sou, para que o Senhor faça justiça e seja tudo em mim. Se eu não sou nada, o Senhor é tudo, e o Senhor pode tudo. O Senhor pode tudo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Prepare o seu coração e a sua alma para o justo juiz, para estar diante de Jesus e parar de ser fingido, parar de mentir. Porque a gente vai diante de Jesus na Eucaristia, sabe como é que a gente fica? Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, o Senhor é a minha vida, eu dou a vida por ti, quando na verdade a gente está mentindo. A gente fala eu te amo, mas quando aparece a oportunidade a gente é injusto. Eu te adoro, mas quando aparece a oportunidade de adorar, a gente corre da igreja. Eu não posso mais ser infiel. São Paulo nos ensina que mesmo se eu for infiel, ele permanece fiel. Mas um dia eu vou ter que pagar pela minha infidelidade. Eu vou ter que dar contas da minha infidelidade. E quando ele me perguntar: meu filho, você foi fiel? Eu vou ter vergonha como Adão?
eu vou dizer como Maria: eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Vou me esconder como Eva, ou vou me colocar diante de Deus como Nossa Senhora? Nós vemos alguém que pagou pelos seus atos. Deus foi justo. E nós vemos em Maria a justiça ser perfeita no seu cumprimento, porque ela estava cheia de graça, desde a sua concepção até a sua assunção, até receber um corpo glorioso de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, diante de Jesus na Eucaristia, coloque você de verdade. Coloque você de verdade. Diga: Jesus, eu te traí, eu te abandonei, eu te neguei, Jesus. Eu fui infiel, eu tenho escondido muitas coisas, eu tenho vivido na mentira, mas eu não quero mais isso, Jesus. Não quero mais, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Mas coloque a verdade. E quando você colocar a sua verdade diante de Deus, sabe o que vai acontecer? Jesus vai olhar a tua boa ação, se colocar como verdade diante dele, e vai te restaurar, vai te curar, vai te sarar, vai te levantar, vai restaurar o teu casamento, a tua casa, a tua família, os teus sonhos e os teus planos.